Oi, Denise. Me dá um ok se tá me ouvindo bem, querida, por favor. Oi, Cris, já vou te chamar. Obrigada, Adê. Oiê! Olá, como está, querida? Oi, Tudo bem? Paty Heimer. Tudo bem? E contigo? Tudo, graças a Deus. Tudo bem. Que bom. Tô animada para mais um encontro. Se Deus quiser. O pessoal tá Roberta, bem-vinda, entrando. querida. Ai, que poder essa caneca aqui, que diz aí? Minha irmã que comprou para mim dos Estados Unidos a palavra errada que é amor em hebraico. Ai, coisa mais linda. Linda, Que né? legal, muito legal. É verdade. Então O vamos pessoal lá, tá vamos. entrando? Tá entrando, tá, estão Ah, chegando. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso movimento da noite. então vamos lá. Vamos começar pelo começo. Eu sou a Patrícia Moura, sou terapeuta floral de Bach, sou astróloga, sou cliente da Cris Gomes faz como uns 1800 anos, mais ou menos, né, Cris? Isso, direto do túnel do tempo. Faz tempo. Tamo juntas. É. E aí, nós tomamos a iniciativa de fazer esse movimento aqui, de vir compartilhar o nosso conhecimento de astrologia, que é algo que contribui tanto para as nossas vidas e para dos nossos clientes e das nossas famílias. E então nós fizemos há uns dias atrás um primeiro ciclo de lives. Essas lives estão todas salvas lá no meu canal do YouTube. Tá nos destaques aqui no Instagram o link para acessar direto lá na playlist de astrologia. E como a Cris é professora e eu nunca fui professora, mas o meu arquétipo regente é o mestre, e como nós entregamos muito e com muita força, É nós verdade. resolvemos trocar o nome de ciclo de lives para ciclo de aulas de astrologia. Isso. Porque a astrologia é um conhecimento que tem um formato, tem uma estrutura. E quando a gente tem alguém para nos apresentar, pode ser que essa caminhada fique um pouquinho mais facilitada, né, Cris? Sim, com certeza. É um mapa Então, maravilhoso. então, o meu boa noite para o pessoal que já está aqui conosco. Um carinho grande para quem vai nos assistir depois. E aí eu te passo a palavra para tu dar o teu boa noite, Cris. Tá bem. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Meu nome é Cristina Gomes. Eu sou terapeuta de florais e sou astróloga. Trabalho com astrologia na área da psicologia, que eu gosto. Trabalho com astrologia cabalística também. E é como a Paty falou, a gente fez uma parceria para poder fazer uma troca com vocês, tá? Daquilo que a gente tem aprendido. E hoje eu queria fazer um agradecimento especial. Hoje eu tive à tarde, Paty, conversando com a tia Doralice, Ah, linda. a nossa professora do curso de florais, e a minha tia era astróloga. E eu estava conversando com ela o quanto ela contribuiu. Teve uma época que eu fui lá na casa dela e ela me deu, eu trouxe da casa dela 2 malas cheias de livros de astrologia. E o que me chamou muita atenção, que eu disse para ela, e que eu vou comentar hoje, a gente vai nas nossas lives, porque existem livros e livros, tá? Tem livros de astrologia, esses que a minha tia compartilhou comigo, são livros assim que realmente eles têm por objetivo uma transformação.
tá? A gente pega muito livro de astrologia, mas tem os que ela me deu, alguns autores, têm me ajudado muito na minha caminhada. Então, um agradecimento especial à minha tia. Eu sou rodeada de librianas, eu tenho tia, irmã e sobrinha, né? As librianas são pessoas muito lindas, muito doces. E é E isso, a gente hoje generosas. tem generosas, sim, elas têm uma vibração, a vibração do amor, né? E hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouco isso, tá? Obrigada. Passo a palavra para a Paty. Ok. Eu assino embaixo do teu agradecimento e da tua homenagem, Hum, porque a Prodora eu não sei é, quantas né? vezes por semana eu falo nela, Ela é, que ela é ela é. maravilhosa. É a verdade. Ela foi a primeira De- pessoa que fez um mapa para mim. Ela fez o meu mapa Sim, muitos anos atrás. imagina. Ela é uma astróloga. Provavelmente, provavelmente ela tenha trabalhado com astrologia antes dos Sim, programas de computador. sim, ela. Tinha que fazer conta. Tu vê, né? Tá na família. Ah, Que delícia! Tem um recadinho carinhoso para ti aqui, ó, da Heloísa ai, Caferati. Coisa boa Heloísa. ver você aqui, Cris. Você é maravilhosa. Eu concordo, Ela Heloísa. é uma terapeuta linda também, Ai, maravilhosa. que ótimo. Libriana também. Olha só. Hoje talvez a noite das Librianas. Então, é, é importante isso que tu mencionou, né, Cris, da gente usar a terapia não, a astrologia como uma ferramenta de transformação. Perfeito. E uma vez, quando eu comecei a fazer o meu primeiro curso de astrologia online, eu ouvi de uma amiga assim, ó, uma taurina, né? Ah, O taurino é aquele que senta fixo. ali e daqui ninguém me tira, Com certeza, fixo. fixo. Aí ela me perguntou assim, tá, mas e pra que estudar um mapa natal? E Boa aí pergunta. aquela pergunta me pegou no contrapé, porque para mim era algo tão óbvio, né? Olha para quê? Para conhecer minhas próprias características e tirar Uhum, proveito delas, uhum. potencializar o que já tá bom Isso, e corrigir o que não tá tão bom, perfeito. né? Sim, esse é o caminho. Então, isso é bem interessante que a gente deixe bem claro aqui que nós falamos de uma astrologia psicológica, Uhum, comportamental, para o uhum. autoconhecimento, para o autodesenvolvimento. Nós não fazemos astrologia preditiva, Perfeito. né? Uhum. Então, tudo que a gente tem para entregar aqui são cutucões. Ah, é verdade. A gente gosta. A gente gosta. A gente gosta. E a gente recebe muitos agradecimentos por isso. Então eu acho que a gente tá fazendo bem feito, A coisa certa. Tá né? certo. Perfeito. Então, para este segundo ciclo de aulas sobre astrologia, eu e a Cris pensamos assim, ó. Tanto a gente fala, né, sobre astrologia e tal, e para a maioria das pessoas o contato com a astrologia é o horóscopo do jornal, né? E isso é algo que deprecia tanto a astrologia que ela merece uma live só para dizer o que que é isso de tão maravilhoso que pode ser, né? Sair daquele uso assim da adivinhação, da previsão e compreender que a astrologia pode ser sim uma ferramenta de grande desenvolvimento para nós na nossa vida. Total. A gente fala várias vezes, um mapa natal é uma fonte inesgotável de autoconhecimento. Então, cada vez que a gente pega o nosso próprio mapa, ou cada vez que um astrólogo ou outra pessoa diferente pega o nosso mapa, vai trazer coisas novas para nós. Porque pode ser que a mesma frase seja repetida por diferentes pessoas em diferentes situações, mas o nosso grau de amadurecimento vai fazer com que aquilo pareça totalmente novo, Perfeito. né? Então, assim, quando a gente começa a pensar em que é astrologia, eu sou muito fã de descobrir a origem das coisas,
de compreender de onde é que veio isso, como é que esse negócio surgiu, tá? E aí eu fiz algumas anotações aqui para não me perder na cronologia das coisas. Vamos lá. Existem registros arqueológicos de que há 15 mil anos antes de Cristo, o homem mesolítico já observava o Sol e a Lua. A astrologia, como nós conhecemos hoje, tem origem um pouquinho mais recente, há 4 mil anos antes de Cristo, na Suméria, onde já se tem achados arqueológicos com tabuinhas com os símbolos astrológicos, tá? E aí a gente tem que pensar o seguinte, que hoje nós estamos hiperestimulados. Nós temos luz artificial, nós temos poluição que forma um filtro que nos impede de ver os astros. Nós temos novela das 8 e tantas outras coisas. Mas imaginem o ser primitivo. Quando o sol se põe, só resta para essa criatura dormir. Só que ao ser primitivo também, quem sabe, era dado uma possibilidade de um evento de insônia. O que essa criatura ia fazer? Que não era observar os astros. Então, a astrologia vem daí. Vem desse contato do ser humano com a observação dos astros. E entra aí uma questão estatística. Porque hoje o que é que nós sabemos? Que quando a lua está de um jeito, a maré sobe, quando a lua está de outro, a maré desce. Ou seja, isso é fruto de observação. Há pouco tempo atrás, há uns meses atrás, encalhou um navio, me corrijam se eu estiver errada, encalhou um navio no canal do Suez. E aí, o comandante do navio disse assim, ó, nós vamos conseguir sair daqui tal dia, tal hora, porque vai ter uma superlua, a lua fica mais próximo da Terra, aumenta, ou melhor, faz uma modificação na distribuição da água sobre o planeta, e aí a água levantou um tanto lá e o navio conseguiu desencalhar. Então, hoje, esse comandante desse navio tinha ali um equipamento que dizia para ele, figura, daqui a 3 dias tem superlua. Mas o homem primitivo buscou essa observação. Como a gente diz lá na fronteira, né, Cris? Ó, preteou pro lado do Uruguai, vai chover. Perfeito. Né? Posso fazer uma observação? Claro, claro. A Paty usou uma palavra que eu também fiz uma seleção de algumas coisas para a gente conversar. A Paty usou uma palavra que foram encontrados símbolos, né? Foi a palavra que tu usou. E a astrologia que a gente manuseia hoje, ela tem uma linguagem simbólica. Ela é formada por uma linguagem simbólica. E através destes símbolos é que a gente consegue perceber e tomar consciência para conseguir operar na transformação da nossa vida. Então, por exemplo, eu separei alguns exemplos que ela acabou de falar, a Lua. A Lua é um símbolo, tá? Então, se a gente olha um mapa, né? Ou se a gente vai usar a astrologia como uma ferramenta de conhecimento, a Lua, o que ela vai me dizer? Sobre as minhas emoções, sobre a minha reatividade, e tem a ver com a minha mãe, com a nossa mãe. Tá? Isso é um símbolo, é um arquétipo. Então, eu olho para o mapa e a astrologia está me dizendo, aqui há um elemento de emoção, nesse signo e nessa casa. Saturno, né? É um símbolo. Que símbolo é? Ele é um símbolo de restrição. A gente fala, né? Tem uma astróloga que eu gosto muito que ela fala de Chaturno. Porque realmente ele tem esse aspecto de restringir, de ser chato, de ser o velho, que é o símbolo dele, é um velho sábio. Então, mas ele é um grande mestre, ele é o nosso grande professor. Ali onde ele está no mapa, aquele símbolo no nosso mapa, ele está nos falando sobre eu criar uma estrutura que lá na vida passada, Saturno tem muito a ver com vida passada, eu não consegui fazer. Eu não passei nessa escola, nessa classe.
Então vem esse grande professor, que é um professor exigente, mas que ele nos dá estrutura. Tem muita gente que não gosta, mas tem a ver com... Ali eu vou criar uma base. Vou criar uma base que eu necessito, tá? Por Sim. exemplo, eu vou... mais dois, o Sol, né? O Sol, ele é uma luminária e o Sol é a nossa consciência. É onde eu lidero, é onde eu tenho luz, é onde eu crio e tem a ver com meu pai. Então, a gente olha os mapas, por exemplo, para vocês irem entendendo, tu olha um Sol em oposição a uma Lua, parece interessante, mas lá no momento que a mamãe e o papai namoraram para fazer o bebê, o papai talvez tivesse com algum conflito com a mamãe. Então, no meu mapa, eu faço a leitura para a pessoa, e aí a gente vai conversar como é que ela integra esses dois aspectos, masculino e feminino, que é o Sol e a Lua. Então, são símbolos que nos trazem mensagens. Por exemplo, o Plutão, né? A gente sabe que Plutão é transmutação, é transformação. O lugar onde ele está no mapa, é o que eu sempre digo, aquele símbolo do Plutão, aquele desenhozinho que depois a gente vai conversar, ele diz pra gente assim, aqui nesse setor tu não vai pisar, chega ali no mar e pisa, fica só molhando os pés. Não, tu tem que mergulhar para te transformar. Então, essa é a astrologia. A astrologia, ela tem uma linguagem de símbolos. Quando eu consigo absorver o entendimento dessa linguagem, aí eu consigo interpretar um mapa. Ligado? É isso aí. E aí, o que que acontece? Lá no hermetismo, lá nas 7 leis herméticas, tem uma lei que é o princípio da correspondência, que ela está expressa num negócio que a gente repete desde criança e a gente talvez nunca tinha se dado conta. Na oração do Pai Nosso, lá pelas tantas, a gente diz assim na terra como no céu. Perfeito. Então, o princípio da correspondência diz, assim como fora, dentro, assim como em cima e embaixo. E a astrologia é resultado da análise estatística da correspondência entre o movimento dos astros e o comportamento das pessoas ao longo de pelo menos 6.000 anos. Então, houve por muito tempo momentos em que a astrologia fazia parte dos currículos de universidades. Perfeito. Então, o cara, para ser médico, estudava astrologia. Perfeito. E aí, o que aconteceu? As pessoas dizem assim, mas nós não podemos provar, tá? Bom, e tem pessoas que gastam o seu tempo tentando refutar a astrologia, dizendo assim, foram feitas medições para saber se existe a possibilidade de a radiação que vem dos planetas chegar até a Terra para causar efeito nas pessoas. Não é disso que se trata e a Cris acabou de explicar. É simbolismo, é uma linguagem arquetípica. Não significa dizer que eu aqui vou ir lá me expor a Júpiter, muito embora eu já tenha feito isso na conjunção de Júpiter com a Lua, agora há pouco eu fiz isso. Me expus e disse assim, recebo, querido. Ai, Júpiter é tudo de bom, né? Uau, eu que diga. Júpiter é tudo de bom. Expansão. Expansão. É a mão de Deus no mapa, a gente fala. Né? Então, Simboliza... olha essa linguagem. Isso é arquetípico. Isso é simbólico. Isso não tem a finalidade de sacramentar alguma coisa. E a astrologia, ela é tão ampla, tão democrática, que ela olha para as pessoas de uma maneira absolutamente individualizada. Porque o mapa contém todos os 12 signos. No nosso próximo encontro de terça-feira, que a gente vai falar sobre o mapa, vai ficar mais fácil de entender isso. Porque é que nem todos os piscianos são do mesmo jeito, porque é que nem todos os leoninos são do mesmo jeito. Porque nós somos seres complexos. Com certeza. E né? Tem muita coisa no mapa, claro. Em uma observação, isso que tu está falando das faculdades, se as pessoas pudessem entender o quanto a astrologia ajuda,
Por exemplo, eu fiz uma parceria com uma moça que a gente está ainda em conversação. Ela é uma farmacêutica de Porto Alegre. Ela tem uma farmácia. E a nossa ideia, ela é muito inteligente, era criar um fitoterápico, tá? E também florais, destinados a isso que a Paty falou. Porque existe a astrologia, que a gente chama astrologia médica, vamos dizer assim, de medicina, e é óbvio. Se a gente fosse numerar aqui, Áries, cabeça. Arianos tem dor de cabeça. Touro, garganta. Isso é Gêmeos, Piscianos, pulmões. pés. Pisciano, pés. Leão, coração e coluna. Não tem assim, ó, não tem como. E são as partes que realmente o signo rege. Então, essa questão de se os médicos pudessem olhar para isso, se de repente eu estou com uma questão no meu pulmão, eu posso estar tendo são questões que eu posso pensar, uma questão na minha comunicação, porque é gêmeos, tá? Na minha garganta, o taurino, outro dia eu estive conversando com uma moça, eu não sabia nada, ela disse, ai, Cristina, eu falei, olha, geralmente aqui, né, a garganta não está conseguindo falar, ou tem dificuldade de mudança, né, porque o touro fica fixo ali. E ela disse, sim, eu ando assim muito com a minha garganta. Então, realmente é uma sabedoria e assim, ó, um conjunto de informações que se as pessoas pudessem observar, seria muito mais fácil, entendeu? É óbvio. Perfeito. Olha só, a Laureana está comentando aqui. A Paty usa meu mapa para ajudar na formulação dos meus florais. Por Perfeito. quê? Porque quando a pessoa tem, por exemplo, ali no mapa uma estrutura de rigidez, a gente entra com um floralzinho para afrouxar essa rigidez. Né? E tantas outras possibilidades. Né? Muitas possibilidades. Só que o que aconteceu? Houve, como eu já tinha falado outro dia, a astrologia nos dá muito poder pessoal. E quando nós estudamos astrologia, nós podemos dispensar intermediários. E quando nós dispensamos intermediários entre nós e o divino, né? Que nem eu lá na beira da praia dizendo para Júpiter, recebo, querido, eu tô promovendo em mim aquela expansão que Júpiter oferece. Eu tô me dispondo a acessar aquela expansão, né? E aí o que aconteceu? A astrologia acabou sendo religada, tanto que tem é um tema sensível para o momento que a gente está vivendo, mas vou mencionar. O Olavo de Carvalho é um dos maiores estudiosos de regimes ditatoriais da história. O cara tem 50 anos de estudo e quando querem xingar ele, chamam ele de astrólogo. Olha! Porque ele foi astrólogo. Então, quando vem alguma publicação que quer desqualificá-lo, obrigada, Cris, chamam ele de astrólogo, tá? Uau. Então, aí a gente vê assim, ó, eu tenho aqui incontáveis livros escritos por cientistas explicando sobre física quântica, sobre o poder da meditação e tantos outros assuntos. A astrologia tá nesse barato aí. E o que nós precisamos compreender e defender na nossa vida é o seguinte: não se briga com quem questiona a astrologia, nem constelações, nem coisa nenhuma. A gente só responde assim, ó, criatura, tu tá aí no materialismo, tu tá bem, tá feliz, tá próspero, tá saudável, teus relacionamentos são saudáveis? Então fica aí, meu amor. Eu no materialismo tava toda ferrada, eu tive que buscar recurso. Me deixa encontrar a solução para minha vida. E eu acho que... Desculpa, pode falar? Fala. Não, fala. Não, eu acho que essa questão é muito interessante, porque a astrologia, ela tem por esse objetivo a pessoa tomar consciência, tá? Lá no espaço onde eu trabalho, meu colega o Gilmar Gonçalves, que é o constelador, ele sempre fala isso nas falas dele. Eu posso fazer 100 constelações, mas
Se eu não tomar consciência, de nada vai resolver. É a Exato. mesma coisa a leitura e o uso da astrologia. Eu posso fazer várias leituras, mas se a pessoa que recebeu a leitura, que me ouviu a Paty, ouviu alguém que trabalha com astrologia, se ela não toma consciência daquilo que foi colocado, de nada vai resolver. Porque a gente fala que a astrologia, o mapa, depois a gente vai conversar no segundo encontro, é como se fosse uma paisagem do interior da pessoa. Tu pega um mapa, às vezes são pessoas que eu nunca vi, são lá de outro país que a gente faz o mapa. Então tu enxerga uma paisagem. Ali tu vai enxergar como é que ela pensa, como é que funciona o pensamento dela, tu vai enxergar como é que ela sente as emoções, quais são as expectativas, tá tudo no mapa. Quais as crenças que ela tem? Então, por exemplo, uma das coisas que me chama muita atenção quando eu atendo é tu olha um mapa, a gente fala muito, né? As pessoas pedem relacionamento, vida profissional, né? Mais ou menos aí, qual é o meu caminho de vida? E aí tu pega as questões do Casa 7 e 10 são os top. Perfeito. Essas são as primeiras. E aí tu É. pega pessoas que falam, por exemplo, questões afetivas, de relacionamento. Ah, eu não consigo, Cristina, tal. E aí a primeira coisa que eu faço, eu olho o mapa e busco ali onde a Paty está falando, depois a gente vai conversar sobre isso, que vibração ela tem naquele setor e naquela área, né? Como é que ela vibra? Então, quando a gente senta com a pessoa e diz, olha, tu vibra de tal forma, né? Se tu tem um Plutão ali, tu vai ser muito desconfiada, muito ciumenta, lá. Então, tu vai ter que mudar e transformar, Plutão, que é a transformação, a forma como tu te relaciona. Tudo é energia. Então, aí a pessoa pega aquela informação e vai dizer, não, então eu tô vibrando mal. Eu falei, não adianta, as pessoas querem amor, eu sempre digo isso. Todo mundo quer uma pessoa para ser feliz. Ok. E a primeira pergunta que eu faço, como é que tu vibra a energia de amor? Como é que tu passa? Às vezes com medo, com desconfiança, um Com conjunto trauma. com trauma. E aí, se tu não trabalha isso, não tem como. Então, isso é tomar consciência. Esse é o grande segredo das constelações, das terapias. Tomo consciência daquela informação e eu vou, daquela informação, eu vou fazer, vou me responsabilizar de fazer uma mudança. Se tem um Plutão ali, tá te dizendo, é aqui que tu tem que transformar, é aqui que tu tem que mudar, é aqui que tu tem que transmutar. Fácil às vezes não é. Mas no momento que eu tomo consciência, me responsabilizo e começo um movimento, as coisas mudam. Então, essa é o E o grande universo abençoa. é o grande segredo da astrologia, é essa informação que me dá consciência e que se transforma numa ferramenta de transformação. Perfeito. E em razão disso, hoje ainda existem astrólogos adivinhadores Aham. e existem astrólogos que entregam a ferramenta para o nosso desenvolvimento. Então, ainda tem gente que não quer se responsabilizar e que ainda precisa dos adivinhadores, E né? E tá sabe tudo que, certo, cada um no seu momento de evolução. claro, e se a gente for pensar, né, Paty, e as pessoas podem conversar, um mapa, se tu olhar para ele, o astrólogo escolhe como ele vai trabalhar, tá? Eu fiz uma escolha, a área psicológica, né? Essa área de transformação. Eu não fiz uma escolha por previsão, mas a gente sabe que se tu olha o mapa e tu quiser fazer um olhar de previsão, não é, Paty? Ele existe, né? Tem coisas que a gente às vezes conversa, às vezes eu converso com as pessoas com quem eu faço mapa, né? Falando em Urano, né? Que eu passei por uma experiência significativa esse ano. Então, vão acontecer movimentos que vão mudar a tua vida, que vão mexer, que vão te sacudir. São fatos e realmente, como dizem, está escrito nas estrelas. Mas é Exatamente. aquilo que a gente não pode. Eu sou uma pessoa que eu penso, Deus está acima do nosso mapa. A nossa fé está acima de tudo isso.
né? Com certeza. Estudos lá da Cabala falam que o Abraão foi um astrólogo, tá? Um grande astrólogo. E o Abraão, ele não podia ter filhos. E ele lia mapa, ele sabia que ele não podia ter filhos. Então, ali fala a história da Cabala, que houve uma mudança no nome dele, acrescentou uma letra, e ali a numerologia mudou, e a energia mudou, e ele teve um filho. Então, Deus está acima do mapa, né? A gente olha o mapa, temos as nossas dificuldades, mas vai ser a minha consciência, a minha fé, a minha força de trabalhar que vai transformar. Eu não posso ficar estática numa previsão ou numa palavra que alguém me diz. Não posso ficar congelada nisso. Isso é muito perigoso. E acho até que não deveria acontecer. Porque se algo não me faz crescer e evoluir, eu tenho que pensar. Né? E a gente tem uma responsabilidade tremenda também para entregar aquela informação, Total. garantindo que ela vai ser usada com responsabilidade pelo cliente, né? Que é o maior objetivo da gente, com certeza. Cris, daí tu falou no Abraão aí, eu tinha feito uma listinha aqui que eu achei muito interessante. Linda, eu amo o cavalo. Porque olha só que as pessoas nem imaginam. Quando a gente pensa na astrologia do jeito que ela é vista hoje, com horóscopo de jornal, as pessoas nem imaginam. O Copérnico, que foi o cara que disse que o Sol era o centro do mundo, era astrólogo. O Paracelso, que foi o cara que era um cientista da saúde, era um médico, era astrólogo. Perfeito. O Galileu, que foi perseguido pela Inquisição por conta das suas estruturas científicas, era astrólogo. O Kepler, tu imagina, isso aqui é lá 1500, 1600, se não me engano. O Kepler era astrônomo, tá? Nessa época, a astrologia e a astronomia eram coisas conjuntas, tá? O Kepler foi o cara que descobriu que a órbita dos planetas é elíptica em torno do Sol. Então, tu imagina quanto de tecnologia ele tinha para fazer essa descoberta. O cara era genial. Até hoje são usadas as leis de Kepler na física e na astronomia, tá? O Newton, astrólogo, tá? E o Newton era um cara que trafegava em dois mundos. Ele era agente duplo, que nem eu digo, porque ele vivia na ciência muito bem e vivia no ocultismo muito bem. Aí, o cara que descobriu o cometa Halley, o pessoal aí 40 a mais vai se lembrar que lá pelos anos 86, se não me engano, passou próximo da Terra o cometa Halley, foi muito falado. O Halley, um dia veio questionar o Newton e disse assim: mas que história é essa de astrologia? Eu não acredito nisso. E o Newton respondeu para ele: eu a estudei, o senhor não. Então, essa é a melhor resposta. As pessoas que falam mal da astrologia nunca se dedicaram ao estudo da astrologia. Com certeza. Né? Então, assim, ó, é importante a gente ter esse olhar respeitoso. Olha, a Yasmin disse assim, só os feras. E tem mais, Yasmin. Eu não trouxe mais para não ficar só falando o nome de gente antiga aqui. Mas tem muito mais, tá? Então, que bom que nós tenhamos esse olhar mais ampliado e mais respeitoso para a astrologia, no sentido de compreender que sim, é algo que contribui muito conosco e sim, é algo que já contribuiu muito com a história da humanidade desde que o homem está sobre a face da Terra. Né? Perfeito. Posso falar? Claro. E a gente tem que entender que existe... Hoje eu estava conversando com a tia
Existe uma didática na astrologia, tá? Eu que sou professora, por exemplo, se tu olhar, além daquela linguagem simbólica, existe, é como se fosse um método, tá? Tu olha ali e assim como a gente dá aula lá na escola e aprende as disciplinas, se tu vai olhar o estudo da astrologia, tá? Ela é como se fosse um método, tá? É porque a gente fala mapa astral. Tu abre, é como se tu abrisse. Quanto que tu precisa de um mapa? Quanto tu precisa de uma direção de algum lugar? Para te localizar. Para te localizar, né? Para onde que eu vou? Tá? Então, ele é um método, e esse método leva a eu fazer um autoconhecimento. E a gente sabe que todo conhecimento ele é poder, como tu falaste, e ele tem por objetivo a levar a responsabilidade. Quando eu tenho um conhecimento, eu fico responsável por aquilo. No momento que eu. É aquilo que eu digo. A gente é isenta de, entre aspas, culpa, não é a palavra para a gente usar pesada, quando eu não tenho conhecimento. Não me foi dado esse conhecimento. Mas no momento que eu recebo uma informação, eu sou responsável. Aí é comigo. Eu não Eu estou costumo mais. dizer, Pode falar. eu costumo dizer que a gente perde o benefício da ignorância. É o que eu ia falar. Eu não sou mais ignorante. Porque o que é ignorante? A gente usa essa palavra, mas ignorante é aquele que não tem um conhecimento e ignora, ele não sabe. Ele é um ignorante. Mas no momento que eu tenho um conhecimento, então, por exemplo, quando eu entendo que eu tenho lá no mapa, vamos pensar assim, que eu gosto de usar como professora exemplo. Eu tenho um Mercúrio no signo de Câncer, tá? Mercúrio rege os nossos pensamentos, as nossas ideias e a nossa comunicação. Eu tenho Mercúrio em Câncer, eu vou saber que o meu pensamento vai e a minha comunicação ela vai flutuar. E quando eu tomo consciência disso, eu posso trabalhar isso. Porque às vezes pode ser, eu sendo um canceriano, não estou no meu dia, porque Lua são flutuações, a minha comunicação pode não ser boa. Então, quando a gente entende que tem alguém que tem um Mercúrio em Câncer e que de repente ele não está muito bem, eu tenho um conhecimento que eu posso entender esse outro. Porque uma das coisas que eu falo muito do mapa é que a gente não pode se violentar e nem violentar os outros. O que significa isso? Cada um de nós é único. Cada um de nós tem as suas características, as suas habilidades, como tu falou, e aquelas coisas que eu venho para evoluir. E às vezes o outro quer me mudar. O outro quer que eu seja diferente. Claro que um ariano, perto de um pisciano, ele vai querer mover esse peixes. Mas o peixe tem o tempo dele. Tem uma hora que ele vai para a água e vai se esconder. E precisa do tempo dele. Então, esse respeito e esse conhecimento que eu tenho através da astrologia me ajuda muito na minha convivência com o outro, né? Eu consigo entender que às vezes o ariano vai perder a paciência porque ele é rápido, ele é para ontem. Eu tenho que entender que às vezes o leão vai ficar meio orgulhoso lá, aquela postura dele, ou o canceriano vai ficar muito machucado porque a água, escorpião. Então, quando eu tomo esse conhecimento, eu também sou responsável como eu vou agir com o outro. E a gente tem que ter esse cuidado. Cada ser humano é um, e eu tenho que aprender a respeitar. Eu não posso querer que o outro seja como eu. Por isso existem as diferenças. Por isso estamos na era de Aquário, né? O que é a era de Aquário? Aquário é o diferente. Nunca se viveu uma época tão diversificada em que eu tenho que... qual é a mensagem que essa era está me dando? Tu tens que aprender a acolher o outro e a acolher o diferente. Nós temos do que jeito aprender. que ele é. Do jeito que ele é, diferente. Tem que haver um acolhimento. Então, nós estamos sendo levados, porque a gente vê nas escolas que se apresentam coisas que antigamente nunca existiam. Questões que não existiam essas, entre aspas, doenças em si, não existiam. E hoje, se alguém tem isso, eu devo acolher ele dentro do meu ciclo social de escola.
Antigamente a gente não acolhia as parcerias diferentes, né? E hoje, mais do que nunca, eu tenho que aprender principalmente a respeitar. É isso que a Era do Aquário me pede. Respeito pelas diferenças. Esse é o nosso grande desafio. Então, quando a gente consegue compreender o momento que a gente está vivendo, aquilo que está sendo pedido, eu tenho mais responsabilidade e, principalmente, eu acho que eu tenho mais caridade com o outro, mais amor com o outro. Porque, às vezes, a gente quer atropelar as pessoas. A gente quer que elas sejam do jeito da gente, que eles pensem, mas a gente tem que entender que cada um lá tem um mercúriozinho que pensa de uma forma. E aí entra o grande conhecimento da astrologia. Eu me conhecer, por isso que eu digo, às vezes a gente tem mães que me procuram para fazer mapa de criança, e aí tu vai orientando, que depois nós vamos falar sobre o que nossos projetos, tu vai orientando como essa criança pensa. Se essa criança tem um Mercúrio em Leão, ela pensa dessa forma. Então, eu tenho uma ferramenta como mãe ou como professora, eu que fui professora, maravilhosa, que vai me ajudar. Quantas vezes eu não abri as sessões na minha sala de aula, que eu já contei nas outras lives, por situações que eu sentia que a criança tinha uma determinada energia e eu podia ir ali conduzindo para que tudo pudesse acontecer da melhor. Eu tentava respeitar aquela energia. E claro. Isso é importante. E por isso também, cada vez mais crescente o interesse das pessoas em fazer mapa de família, né? Ah, perfeito! Eu tenho feito muito mapa, ler o mapa da esposa, que é a minha cliente, o marido, os 2, 3 filhos, tudo de uma vez só, que porque legal. Aí a gente consegue enxergar onde que um está colocando expectativa sobre o outro. Perfeito! Né? Aliviar e onde o outro não tem como atingir aquela expectativa. Com certeza. Então, aí me vem uma frasezinha na cabeça, né? Fazer terapia não é só para você curar suas dores, é para evitar que você cure dores nos outros também. Com certeza. Né? E aprender as habilidades, né, dos filhos, das mães, ou como essa mãe se apresenta. Eu fiz um curso de astrogenealogia, acho que uns 2 anos atrás, né? E é um curso de estudo da tua herança familiar. E foi tão interessante esse curso que ele fala que existe o que a gente chama de signo oculto. Isso foi uma coisa impressionante que eu aprendi nesse curso. Então, o signo oculto, tu faz um cálculo lá, né? Com teu mapa, e aí aquele signo oculto tem a ver com a tua história familiar. E aí, então, quando eu descobri o meu signo oculto e olhei para mim, é como que se abriu uma porta, uma luz, para mim entender as minhas reações aqui nessa encarnação relacionadas com meus antepassados. Uau. Uma coisa muito interessante. Então, quando tu olha ali os teus familiares, os teus tios, os teus avós, que fala muito no Saturno, os teus mandatos que vêm do passado lá, então aí tu traz um entendimento que te abre uma luz. E aí tu toma consciência, as tuas atitudes certamente mudam. Não tem como. Muito interessante. Maravilha, né? E aí eu até menciono, assim, nos estudos, né? Porque o meu professor, ele era um grande amigo e admirador do Bert Hellinger. E ele ele explicou que o signo oculto do Bert Hellinger era Escorpião. Então, é um homem que traz uma história, porque o Escorpião é transformador. Uau. Ele veio para cá, para a Terra, o Bert Hellinger, e ele deixou um legado de transformação através das constelações enorme. Né? Com certeza. É uma coisa assim de transmutar a vida das pessoas. Eu que acompanho as constelações lá no espaço onde eu trabalho, transforma a vida das pessoas. É umas pessoas antes e depois. É uma coisa incrível. É uma energia que se move.
Então, a gente vê que tudo tem uma explicação. É um legado verdadeiramente escorpiano. Porque tu ouve as palestras dele, a gente ouve, eu não tenho muito conhecimento, eu mais aprendo lá do que eu ouço do Constelador de Mar lá que fala. Mas é uma assim, até para ler é muito profundo. Uma leitura do Bert Hellinger de um livro é uma coisa é uma coisa plutônica, é ou não é? É uma coisa Sim. escorpiana. É de ou tu muda ou tu muda. Ou tu Não é vai à toa que não é à toa que o próprio Hellinger dizia que mais vale a gente ler o mesmo parágrafo 1000 vezes do que ler um livro inteiro e deixar coisa para trás. total, porque as coisas que ele fala, tu tem que ir lá no É, fundinho, e não é fácil ir no fundo, né? Digam os escorpiões que são pessoas de muita coisa profunda, e aí tu vai lá para transmutar e transformar. Não é que brinquedo. luxo. É, Cris, fala, Flor. vamos para a segunda parte, então? Vamos. Tá. Eu só queria fazer uma observação antes da gente sair dessa tentativa de explicar o que que seja astrologia, É verdade. que é o seguinte, ó, que a astrologia, ela nos dá muita liberdade de ação. Se é Uhum. uma pessoa que quer lidar com a astrologia de maneira estatística, ela vai encontrar respostas. Ah, Se é sim. uma pessoa que quer lidar de forma adivinhatória, ela vai encontrar respostas. Uhum. Se é alguém que coloca um olhar mais espiritualizado e mais transcendente para a vida e para as ferramentas de autoconhecimento, que é o meu caso, também encontra respostas, É né? verdade. Então, que bom vai ser o dia que todos nós tivermos um contato mais íntimo com a astrologia Com certeza. para o nosso desenvolvimento, para a melhoria da qualidade das nossas relações e, consequentemente, do mundo onde a gente vive, né? Antes de nós ir para essa segunda partezinha, a última, eu encontrei uma frase lá nos livros da minha tia querida, que diz assim: em cada um de nós está escrito a dinâmica cósmica. Devemos ser capazes de trabalhar internamente essa semente de conhecimento, que é a astrologia, até alcançar um estágio de florescimento. Então, quando eu Uau. consigo olhar lá para as minhas sementes, porque o mapa tá ali, né? E eu consigo trabalhar essa semente, botar a água necessária, cuidar dela, ela vai florescer, né? Eu acompanho pessoas há muitos anos trabalhando com astrologia. E são pessoas que começam de uma forma e a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo a terapia e a pessoa vai cuidando das sementes e ela vai florescendo e ela vai se transformando numa linda árvore. Esse Verdade. é o importante, né? Eu pegar minha semente, cuidar dela como tem que ser para que ela floresça. Potenciais todos nós temos. E é o que eu digo sempre, se eu vim com determinado signo, é este o meu estágio de evolução. Se eu vim com um determinado mapa, é a partir daqui, né? Com a minha fé, com a minha força, com a minha determinação, que eu vou transformar a minha vida. Isso aí. E aí eu vou fazer uma observaçãozinha em Patience aqui, porque as Ah, pessoas entram no movimento do autoconhecimento e vão para um nível de urgência e de autoexigência imensos. Então, pegando essa metáfora da semente aí, perfeito. sim cuidar, sim regar, sim dar a proteção necessária, mas lembrar que ela tem o tempo dela. Tempo. Não Perfeito. adianta a gente ficar todo dia tirando a terra de cima para ver se ela já germinou, Claro, que é o tempo. que muitas vezes a gente faz, né? E aí, ao invés de a gente ir para a evolução, a gente vai para uma autoexigência, para uma autopunição que, pelo contrário, atrapalha o movimento, né? Fácil não é, porque quando a gente identifica algo para corrigir, Bah, né? com Ah, certeza. eu quero só fazer uma leitura aqui de um comentário que ficou para trás. Passa. Ai, peraí. Da Enskarin.
A Cristina sabe muito e comunica sua sabedoria com maestria. Minha mestra. Karen, querida, tu tá Olha que aí. lindo. Ela é uma. Ela faz. Essa mandala que tá aqui atrás de mim, ela faz mandalas Ai, maravilhosas. artista, que divina. E tá fazendo arte terapia, porque ela, no mapa dela, tudo diz que ela pode curar através da arte. Que Ela é lindo. linda também. Bem-vinda, Karen. A Fernanda, que ótima colocação. É isso, meu amor. A gente não pode abrir mão nunca do nosso alto amor. Total. E engraçado que a gente está. Estamos todos. Olha só a Patrícia espiritualizada. Agora veio, vou ter que falar, Cris. Fala. Estamos todos tão empenhados no desenvolvimento, no acesso do amor próprio e tão esquecidos do alto amor. Não sei muito ao certo o que isso quer dizer, fica o tema de casa para refletir. Mas é aquilo que tu tá falando, é aquilo que Jesus disse. Porque quando eu já falei isso numa outra live. Jesus deu só 2 mandamentos quando ele quis resumir a Torá. Quando ele veio aqui, né? Fez aquela mexida lá. E ele disse assim: vão ficar com 2 mandamentos. Porque existiam lá os 10, né? Não mata, naná, 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 honra teu pai e tua mãe, tudo. E ele resumiu 2. Ama a Deus com todo o coração, toda a alma. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente não pode só amar o outro. A gente tem que amar a gente também. Tem que haver um equilíbrio nesse amor. Às vezes a gente pensa que a gente só tem que dar, 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 dar. É Não, verdade. a gente tem que se amar também. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a medida. Tem que haver amor próprio também. Isso é fundamental. E essa estrutura desses eclipses que nós estamos agora entre eclipses é uma estrutura de fazer as mentiras caírem e as verdades virem à tona. E muito provavelmente muitos de nós estamos confrontando com o fato de que não estamos nos amando muito. E quando tu fala em estrutura, e quando tu tá falando nessas, como é que tu usou o termo? Essas eclipses, pode ser? Tá. Isso é interessante, porque nós temos uma estrutura individual. Através do nosso mapa, a gente enxerga uma estrutura. Ali tem uma estrutura formada, né? Eu nasci com aqueles planetas, tem a revolução, que vão os movimentos que vão acontecendo, mas eu tenho uma estrutura. E claro, com essas eclipses, imaginemos uma eclipse em Escorpião. Uau! Sacudindo tudo. Sacudindo toda a nossa estrutura, fazendo com que venha, talvez, em muita gente, aquele... É um termo pesado, mas é um termo certo. Aquela... Tudo que está lá embaixo do tapete, toda aquela sujeira, que eu preciso... Tem horas que a gente tem que tirar o tapete, fazer uma boa limpeza. E outro dia eu estava lendo um livro e fala sobre o escorpião, sobre o vulcão, né? Que ele lança aquelas lavas lá, né? Ele vai lançando, que são cinzas, são coisas que estão lá que tem que serem lançadas. E é assim que acontece às vezes. Uma eclipse dessa tem mexido com muita gente. Mas o importante é olhar o que eu preciso limpar. O que precisa tirar o tapete? Às vezes é incômodo, mas fica limpo. É tudo de bom. E faz parte. Faz parte. Precisa ser feito. Precisa ser feito. Cris, Fala. olha só, quem ainda está conosco aqui, que quiser nos dar um oizinho, dizer o que está achando. Olha só, Fernanda, eu tenho Souza. muita dificuldade nesse ponto. Que ponto que ela está falando? A gente estava falando da questão do amor próprio. É? Do alto amor. Qual é o signo dela, será? A Yasmin tá aí ainda. Gente, olha só. Primeira coisa, eu vou dar um spoiler. Posso, Cris? Sim, querida. Tu tá no comando. Fala. Eu e a Cris estamos com um projeto já andando a passos largos. Sim. Um projeto lindo com um workshop em ambiente fechado, no Zoom, online,
Se Deus quiser. com astrologia para crianças, Sim. para orientar pais, professores, tios, padrinhos, todas as pessoas que convivem com crianças, porque aquilo que a Cris estava colocando antes ali, ó, cada ser é único e nós estamos hoje, gente, numa situação assim, ó. Eu brinquei agora há pouco que quem é 40 a mais lembra da passagem do cometa Halley, né? Nós estamos curando as nossas feridas enquanto nós evitamos feridas nas gerações futuras. E tem uma coisa que eu vejo muito nas minhas clientes, Cris, em consultório, que é assim, ó. Ela faz um movimento lindíssimo no sentido de descobrir e conectar com o seu eu superior e aquela coisa toda. E aí, quando ela olha para os filhos, ela não enxerga o eu superior dos filhos e ela pega a criança e ela faz assim: tem que ser do meu jeito e eu protejo e tá, entendeu? É um desafio, claro. É um desafio. Então a Não, gente tá trocando pneu com o carro andando. sim, não é E fácil. esse workshop vai ser jogar luz no caminho. Eu sempre brinco. Cristo, fizeste o mapa da Raquel, a primeira vez ela tinha 8 meses. Oh, que E eu, amor! Não lembro. e eu sempre penso que ter um mapa natal de um filho é Ah, sim. ter Fundamental. o manual de instruções da criança. Sim, ajuda muito. Então imagina uma professora em sala de aula, ela tem piscianos, arianos, leoninos, escorpianos e ela vai querer tratar todo mundo do mesmo jeito, não vai dar certo. Não, não. E vão ser, Uma vão, mãe, eu isso, tenho uma só, mas uma mãe que tem 2 filhos já não é a mesma mãe, porque cada nascimento ela era uma mulher diferente, com né? certeza, E as crianças também são diferentes. Tem uns com certeza. comentáriozinhos aqui, deixa eu ler. Ai, olha só, tem umas curtições aqui, ó, pro projeto novo, ó. A Ai, que Roberta, a lindo, Laureana. se Deus A quiser. Fernanda é uma sagitariana, Cris. Hum, Ai, tem uma touca vestida aqui, ó. Olha a Paty Heimer. Essa sou eu. É bem ela. Uma bruxa poderosa com as filhas que nem os pintos embaixo da asa. ah! Mas a gente aprende, Patizinha. A gente vai aprendendo. E tu sabe que Olha, eu me lembro que uma vez eu atendi uma avó, nunca vou me esquecer. Ela foi lá pedir ajuda, né? E aí, tá, para ajudar a mãe e tal. Eu nunca vou me esquecer que eu ria com ela, porque ela é uma escorpiana super evoluída, tá na área das constelações, das terapias, uma pessoa maravilhosa. E aí a gente ria porque a criança tinha muita energia de fogo na casa um, né? Muita energia de fogo. Eu falei outra vez sobre a questão das febres altas, do calor, lembra uhum. que eu mencionei? E essa menina, e a mãe dela, que essa avó foi, a mãe dela vivia encasacando ela cheia de casaco, casaco. E a menina sentia muito calor. Aí eu expliquei para ela que conversasse com a mãe, porque ela tem muito fogo. É uma energia quente. E ela queria encasar. A guria disse que estava sempre com calor, a criança. E a mãe vivia. Claro, coisa de mãe. Qual é a mãe que não quer pôr um casaco num filho? Se não quer, bota na bolsa. Porque é assim, mãe, né? Exatamente. Leva o Casaco casaco. casaco, comida, né? O filhinho não pode. E ela encasacava, porque a guria se desesperava. Ele disse, ai, Cristina, é uma luta. Eu falei, não, mas conversa com essa mãe. Porque aí alivia para a criança e a mãe que fica muito estressada. A criança não está sentindo frio, fica tranquila. Porque Que crianças que têm loucura. muito fogo ali na casa um ou já é um signo de solar, ele pode até ter febres. Quanto mais tu aquece, Claro, mais imagina. sobe. Por isso é importante. A Laureana disse aqui, ó, e como ajuda, fez muita diferença fazer o Uhum. mapa dos meus filhos. E é Ajuda. verdade. Gente, olha só. Nós combinamos, eu e a Cris, que nós íamos reservar os 15 minutinhos finais. Ah, outra coisa que eu esqueci. Quem tem interesse e quiser mais informações sobre o workshop, já pode me chamar no direct ou no WhatsApp, que aí eu já começo a passar as informações e vocês já vão se organizando nas datas aí e tudo, tá? E explica também do workshop que além dessa parte que a gente vai trabalhar das crianças, tu vai entrar com a questão
floraizinhos, né? Ah, isso! Isso é Tem um importante, bônus também, que tá? é nós vamos falar sobre as características das crianças e vamos falar sobre os florais de Bach que a própria mãe pode ministrar Utilizar para a criança. como Isso, um floral de tipo, claro, conforme o exatamente. signo. Perfeito. Isso, tá? Gente, olha só. Nós reservamos os 15 minutinhos finais para responder perguntas pessoais. Perfeito. Então, Vamos lá. quem está Bora lá. conosco aqui que queira fazer perguntas sobre suas próprias características, eu estou com o programa do mapa aberto aqui na minha frente. Se for alguma pergunta que a gente não consegue responder pelo teu signo solar, me passa os dados e eu já lanço as informações aqui no programa. Tem muita gente que está conosco aqui que eu já tenho os dados. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode Perfeito. fazer, que nós temos 15 minutos para isso. Ótimo. Cris, se tu quiser começar a falar sobre a Fernanda Sagitariana, que se queixa de dificuldades no amor, no alto amor. É no alto amor que ela tem É no dificuldade? alto amor, Fê? Tá aí ainda? Vamos ver o que que ela diz. E Quem os outros mais? podem perguntar alguma coisa também. Exatamente. Agora essa é a hora que as pessoas É, ficam pensando assim, o que enquanto, será que eu podia claro, perguntar? enquanto a Fernanda, né? Isso, Isso. sempre penso muito mais nos outros. Uhum. Tá. Eu acho assim, ó, a primeira coisa que eu diria, a gente não, eu não sei o mapa dela, né? Mas a primeira coisa que eu diria para ela, sendo Sagitário, é toma um agrímone, porque o agrímone vai. Porque qual é a questão do Sagitário que eu enxergo? Sagitário é um signo de alegria, de festa, de divertimento. Tu nunca vai ficar triste perto de um sagitariano. Eles têm uma energia tão linda e tão fantástica. Eu adoro. Meu sobrinho é Sagitário. Eu adorava ele, tá? Por causa dessa energia. Só que qual é a questão do Sagitário? Quando tu diz assim, ó, eu não, tu falou lá no começo, eu não sei por que eu, mais ou menos tu quis dizer, eu não sei por que eu me comporto assim. Eu acho que o grande desafio do Sagitário é olhar para dentro. Porque como ele tem aquela energia que eu expliquei, que ele tem uma grande sensibilidade com as dores do mundo, ele sente muito, né? A gente fala que ele tem como que uma angústia no peito. Então, e aí ele disfarça, como a gente conversava com a Paty outra vez, ele faz um disfarce, eu tô alegre, eu vou pra festa, né? Então, acho que a grande pegada para Fernanda é olhar para dentro, é se perguntar por que ela tem essa dificuldade de se contemplar ou se prestigiar mais e muito mais o outro. Talvez no mapa dela tenha muita coisa em Libra. Libra tem essa questão. Eu quero tanto agradar para não perder o amor, a aprovação do outro, que ele me olhe, porque eu necessito do amor, eu vivo do amor, da energia. Então, não sei o mapa dela. Mas eu acho que a primeira coisa que ela deveria fazer é se perguntar. Não vai ser uma coisa fácil, porque o Sagitário tem essa grande dificuldade de olhar para dentro e de fazer essas perguntas. Tu não tem namorado sagitariano, um marido sagitariano, tu não vai conseguir fazer uma DR. Ele não quer. Jamais tu vai Não entra conseguir. nunca. Claro, porque a DR é realmente discutir e pensar sobre um assunto. Então, esse é o desafio, talvez, para Fernanda. Quem sabe dar uma olhadinha para dentro e se perguntar: por que eu necessito dar tanto para os outros e me esqueço? Tá? Por que eu tenho que agradar tanto o outro, como ela falou? Talvez um mapa com Fê, muita coisa em Libra. Vai, Flor, pode falar. sim. E tem uma coisa interessante também, que é trazendo a ideia do agrímone, né? Que foi o floral que a Cris te indicou aí, que é o floral de tipo do sagitariano. Perfeito. O agrímone a gente chama de o espelho da verdade. Uau! Então, ele Isso aí. faz aquele movimento de tudo aquilo que tá assim, ó,
o sagitariano e o agrímone, eles são assim, ó, uma cara feliz num peito tormentoso, Total. num peito atormentado. Então, o agrímone faz esse tormento vir todo à tona para a gente confrontar com ele, porque às vezes é uma coisinha desse tamanho. E a gente está mantendo ele aprisionado e ele está ali prestes a explodir, né? Perfeito. Temos mais perguntas aqui, Cris. Olha, a Luciana é Sagitário com ascendente em Touro. Tá. Ok. Qual é a pergunta dela? Não, ela só comentou, Tá, porque estava falando de tá, Sagitário ali tá, também, tá, tá. tá? Esse ascendente em Touro aqui faz, quem sabe ele traga um pouquinho mais de necessidade de contato com o interno, nesse Sagitário da Luciana aqui. Claro, e o ascendente em touro, a questão toda dela é a dificuldade. Tudo que o Sagitário é de essência, de consciência, de agito, de liberdade, o touro segura. Porque o touro é fixo, tem medo de mudança. Então, o grande desafio dela ela tomar consciência do Sagitário, fazer os movimentos, porque esse touro realmente às vezes impede de ela fazer grandes viagens na vida, eu diria. Porque o Sagitário, ele é das viagens, não só viagens físicas para o exterior. O Sagitário pega a mochila e você vai. Ele adora uma viagem. Meu sobrinho falou em viagem, ele parecia que despertava e pegava a mochila. O que acontece? O touro dela às vezes impede de ela desfrutar as grandes viagens da vida, que não são só físicas, são outras, por medo de mudança. Talvez olhar para isso. E um Urano está em touro, não tem como. E por isso que eu achei que tudo que foi dito para Fernanda potencializa aqui para a Lu, no sentido de olhar para dentro e de buscar. Mas a Lu é uma buscadora. Ela busca. Claro, e tem um Urano. Não sei se ela bota em prática, mas ela corre atrás. E tem um Urano aí mexendo no touro dela que tá tocando um despertador. Então, é perceber o que eu preciso mudar. Porque tá ali no ascendente, na casa 1 dela. O que eu preciso mudar? Do que eu tô cansada e que pela minha resistência, o medo de mudança, eu não saio. E se permitir se libertar, porque o Urano é libertador. São novas tomadas de consciência. Que lindo. Olha aí, Lu. Sabe que me vem uma imagem na cabeça agora para ti, Lu? Uma imagem não, na verdade vem um som. Tic-tac. É um relógio, despertador total. Olha o que a Fernanda colocou aqui. Exatamente isso. Sempre agradando os outros, fazendo tudo para os outros e muita dificuldade de olhar para dentro. Partiu terapia floral de Bafia? Fazendo o favor de me ligar para marcar? Vai ficar nessa até quando? Amada. Olha a Paty aqui. Alguma dica para a vida de uma virginiana com ascendente em Áries? Alguma dica? Olha, eu vou dar uma dica. Posso? Claro. Pediu, levou. Como é que é o nome dela? Patrícia. Tá. Patrícia, querida. Patrícia. Aí vem. Quando ela chama de querida, tu te senta e espera, Paty. Florzinha. Eu diria pra ti, Patrícia, uma coisa seguinte. Eu não sei como é, eu não sei nada de ti, né? Não sei, pode até estar num nível de evolução muito maior no que eu te disser, tu descarta, tá? Mas eu diria pra ti, se tu me pedir uma dica, critica menos a ti mesmo e aos outros e vai pra ação. Por quê? Virgem, às vezes critica demais. A si mesmo se exige demais e dos outros, perfeição. Diminui essa carga, que não é fácil. E pega o teu Áries e vai para ação. Busca o que tu quer. Ascendente em Áries é aquele que é capaz de ir à luta e alcançar os seus objetivos, porque força e energia divina, a primeira força, o primeiro signo do zodíaco é a primavera. Faz isso. Sai dessa terra, às vezes, se criticando o outro e vai para ação. Não sei. Essa é a dica. Ela tem tomado litros de BIT.
Ah, é importante. Sim, a gente entende, porque é um Uhum. desafio para o Virgem. Ele é uma energia É. muito desafiadora. A crítica é muito forte, né? Só que ela deve ser corrigida, né? E usada. Quem sabe trocar. Eu sempre digo, no momento que vem aquela vontade de criticar e que a gente tem virgem em algum lugar no nosso mapa, convenhamos, como diz a Paty, nós temos signo em todos os lugares. Quando vem aquela vontade de criticar, o que, que eu faço? Aí eu tô com vontade de fazer a crítica, penso nela e eu busco que qualidade essa pessoa tem. Eu busco, Hum, eu procuro. excelente ferramenta. Não é fácil, mas eu faço. E aí eu troco. Bom, ela é boa nisso. Ela me proporciona isso de bom. Vamos relevar a crítica. Eu fui muito bit. Eu tenho virgem interceptado na casa 1. Eu sou muito, muito crítica. E Ah, autocrítica também. sim, com teu Saturno ali E, cravado, muito mais é, exigência. e uma ferramenta que eu uso muito é eu bendigo o teu processo evolutivo. É perfeito. Que daí eu me coloco na caminhada exatamente como tu, estamos lado a lado, ninguém é melhor do que ninguém, e para mim funcionou muito. E tem um livro que eu não sei se eu tenho ele aí para dar dica depois, mas ele fala sobre pôr os sapatos dos outros. Uhum. Sabe, quando a gente vai criticar o outro, sabe, vai julgar também, passa por um processo de julgamento, pensa se tu pegasse os calçados dele e vivesse a vida dele uma semana. Pensa nisso. Ah, muita coisa a mudar. Porque às vezes a gente julga muito e é só o nosso travesseiro e Deus sabe de nós, das nossas lutas, dos nossos desafios. Às vezes a gente está ali firme, mas está cheio de questões para resolver. Então a gente tem que aprender a ter esse olhar, como tu disse, sabe? E tem uma outra coisa também, assim, ó, quanta energia a gente gasta olhando para coisas que sequer nos dizem respeito. Ah, perfeito. Porque quantas vezes a gente está andando na rua assim e a gente vê uma pessoa que, sei lá, estacionou numa vaga desse tamanho e tinha outra vaga grande logo adiante. Aí a gente diz assim: nossa, passando todo esse trabalho para estacionar nessa vaguinha, sendo que lá tem meia quadra à disposição. Dá Não uma é irritação, assunto né? nosso, O não nos diz controle. A gente é respeito. muito controlador. É. Aprender a não querer controlar, é o que eu digo, aprender a não querer controlar o outro é um desafio. Eu, quando vem, né, a energia de controle, eu tenho uma casa 8 cheia, eu aprendi a movimentar minhas mãos. Falei, não, tô soltando. Isso não é meu. Não tem nem que pegar isso. Isso nem é assunto meu. O que, que eu tenho que estar achando ou controlando? Mas são desafios nossos. A Fernanda botou aqui, ó, vocês estão me descrevendo perfeitamente. Isso aí prova, Fê, que a Que astrologia é um troço funciona. batata. Ela Olha, funciona. sempre praticando e buscando. Vamos marcar, diz a Fernanda. Te espero, meu amor. Me chama no direct. Que Dica legal. perfeita. Vou tentar pôr em prática, diz a Paty. Dica Tá. valiosa para todos os signos, a Lu. Só quero voltar aqui que a Laureana fez uma pergunta sobre Lilith no mapa. Ouvi falar pouco sobre, mas sempre me vem essa pergunta, do nada. Onde está no meu mapa e o que significa? O mapa da Laureana eu tenho aqui. Bom, Quer falar olha, sobre, Cris? eu tenho uma teoria, tá? A Cristina, ela tem as suas teorias de vivências, de estudos, tá? Acho essa questão da Lilith do mapa uma questão bem delicada, tá? Na minha opinião. Não é uma questão que eu lido muito ou aprofundo, eu somente faço isso quando alguém me menciona. Aí eu dou uma resposta porque eu preciso dar. E pelos, assim, ó, a gente tem que entender que existe a lua e a lua negra. A Lilith representa um aspecto que é o contrário daquilo que tu. A perspectiva que tu tem daquele determinado setor, casa ou signo, ela faz o inverso. É como se fosse
eu uso a palavra rebeldia, troca tudo. Se é Uhum. numa casa, tá? Ela faz isso. Tem uma palavra que eu não sou muito estudiosa da Lilith também, Nem mas eu. tem uma palavra que cabe muito bem, que é insubordinação. Perfeito. Porque ela tem a ver lá com a história hebraica, que ela foi a segunda esposa de Adão, então houve toda aquela rebeldia. O que eu tenho para dizer pela minha experiência é o seguinte: onde a gente tem ali essa energia, é uma energia que realmente ela inverte tudo, ela faz essa sombra, essa escuridão. Eu aprendi pelos meus estudos, quero fazer uma determinada proteção dessa energia, Salmo 91. Eu não tenho, assim, eu digo para a pessoa, não adianta eu te dizer, ai, tudo isso aqui. Não, é o que eu tenho como experiência. Salmo 91, ele menciona essa Lilith. No hebraico traduzido, ele faz uma menção. Então, tem essa coisa invertida ali no mapa, porque eu tenho ali, a gente entende o que é uma Lilith em Gêmeos, uma Lilith em Áries, tá? Vai inverter as coisas ali na casa. Então, como é que eu penso? Lida com o Salmo 91. Reza ele. Nós estamos falando de energia. Se há uma rebeldia ou algo que é uma sombra, né? Porque aquilo se inverte. Tem a lua e a lua negra. Inclusive, se a gente vai... Eu não aprofundo muito, mas é mais ou menos por aí, eu diria, né? Teria que ver em que signo tá, em que casa tá. A pessoa vai ter uma sensação, bem como tu diz, de inversão. A coisa ali não funciona, talvez como deveria funcionar, porque é uma energia que está posta ali, né? E aí eu sempre falo muito sobre a questão da mãe e da sombra da mãe, que é uma coisa importante a gente pensar sobre isso, tá? E para mim, Salmo 91 é a dica que eu daria para lidar com Uhum. essa energia. Eu também não aprofundo muito. Tá, eu só quero fazer uma observação que eu tô com o mapa dela aqui, ó. Ah, tá, Ela pode tem, ser. ela tem Lilith em Escorpião na 12, tá? E tem um Sol em Capricórnio. Então, não sei se tu vai concordar comigo, Cris, mas a sensação que eu tenho olhando aqui é como se fosse uma fera enjaulada numa, numa aparência de disciplina, numa aparência de. Numa casquinha de rigidez tem uma fera enjaulada. Claro, É e essa aí a gente... perspectiva que me vem. E aí também a questão, assim, que ela lidar, que ela é, assim, vamos dizer assim, muito, se ela não cuida, ela guarda, e tô dizendo com todo amor e carinho, porque todos nós temos a nossa sombra, tá? Muito ressentimento. É pensar assim, sobre o signo de Escorpião, ciúmes, raiva, possessividade, ressentimento, ódio. A parte negativa, porque a gente está falando de uma sombra. Então, nós temos que ser sinceros. Tudo isso é muito forte nela. Casa 12, como tu diz. E até seria interessante O Casa 12 também tem a ver com os nossos antepassados, tem a Uhum. ver com a barriga da mamãe ali, o período de gestação. Então, vamos fazer constelações. Se ela verifica que ela tem algum ressentimento e que possa ter vindo lá da mãe, por alguma situação que a mãe viveu, que não tem culpa de ter vivido, isso tudo ela pode investigar, ela pode trabalhar e rezar o Salmo 91 para limpar tudo isso. Porque é muito fácil para ela se ressentir e vibrar nessa energia negativa. E aí pode vir de antepassados, que ela pode fazer constelações, ou pode vir daquele período de gestação da mãe, que ela pode ter recebido também uma informação. Assim Possibilidade. como a casa 12 também reflete muito a nossa espiritualidade, a nossa capacidade de conexão com o transcendente. E ela Claro. tem Júpiter na casa 12. O que significa dizer que Ah, essa sombra e tem Júpiter e Saturno conjuntos na casa 12 em Libra. Quer dizer, a partir do momento que ela assume o compromisso desse Saturno, aquele Júpiter está ali abençoando. super Quando ela, protegida. quando Uhum. ela se mexer para fazer, ela vai conseguir fazer o. Uau, tá muito forte esse negócio aqui hoje.
E Já Júpiter, passamos. já vamos. Júpiter de 12, a gente fala que é como se a pessoa nascesse com um anjo lá nas costas da guarda. Proteção, sabe? Se tá ali perto, Salmo 91, tu tá feita da vida. Porque é como se tu tivesse um anjo que estivesse te protegendo. E ele vai te proteger, ele vai te cuidar. Nas tuas costas, casa 12 as nossas costas, tá? Perfeito. Que Tudo lindo. de bom. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Digam pra gente como é que foi a experiência dessa aula hoje de astrologia, com esses últimos minutos de consulta de caso concreto aqui. Nós sempre passamos a Enquanto, hora, né? sempre, Não é. conseguimos. Enquanto vocês nos respondem aqui, para equilibrar a nossa relação, a gente entrega daqui e vocês nos retribuem daí com seus coraçõezinhos, seus compartilhamentos, os seus comentários. E relembrando, nós vamos estar juntas de novo na terça-feira, dia 8, e na Uhum, quinta-feira, dia 10, com mais 2 aulas de astrologia uhum. abertas, online, gratuitas aqui no Instagram. Chamem os amigos e as amigas que gostam também desse assunto, contribuam conosco com a divulgação desse conhecimento e lembrem-se que nós temos o workshop Astrologia para Crianças. Quem tiver interesse já pode chamar e nos ajudem também a divulgar isso aí, tá? A Laureana, obrigada. Pati, ótima aula. Obrigada mais uma vez. A gente agradece também, meninas. Obrigada. A Lu, maravilhosas. Quanto aprendizado, diz a Fernanda. Muito boa aula, obrigada. Nós agradecemos também. Cris, Sim, sem querida. palavras para te dizer. Beijo de a minha alegria de estar aqui contigo. Dizer assim, a gente passou da hora. É uma bobagem, porque se nos deixassem, a gente ficava aqui até meia-noite, facinho, facinho. Cava, é verdade. Estamos em E casa. assim, estamos em casa. E a gente espera muito a contribuição de vocês que estão aqui conosco. Depois vou subir essas lives lá no YouTube Isso. e nos ajudem, né, divulgando o nosso trabalho para que a gente se sinta cada vez mais entusiasmada de estar aqui fazendo esse movimento junto com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Paty. Fiquem com Deus. Eu agradeço também. Boa noite para todo mundo e um bom comecinho de semana. Beijo, beijo. Tchau. Boa noite, queridos. Fiquem com Deus.